Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 16 de julho. Eu gostaria de ler uma vez mais em Provérbios, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa. E eu gostaria de falar hoje sobre a graça de Deus manifestada na vida de Cristo Jesus pelas mulheres, como Deus vê as mulheres, como a Bíblia fala destas mulheres. E eu gostaria de começar com um texto de Lucas, no capítulo 8, verso 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, os discípulos, os 12 homens. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Mulheres seguindo a Cristo da mesma forma que os homens. Inclusive os nomes, alguns nomes aqui. Uma mulher que havia sido possessa por espíritos imundos, Joana, uma mulher que trabalhava, da qual o marido trabalhava para o inimigo, Herodes, e outras mulheres, muitas outras mulheres, o texto diz. Normalmente, um rabino não tinha mulheres discípulas. O Cristo tinha o valor que ele dá para essas mulheres. Interessante que Mateus, quando ele começa o seu livro, que na verdade é o começo do Novo Testamento, ele começa com uma genealogia de Jesus. Escrevendo possivelmente a um público judeu, ele começa com uma genealogia. Mas ele vai acrescentar a esta genealogia, o que não era feito na época, 4 mulheres. Não são as mulheres que nós possivelmente escolheríamos para a genealogia do Messias. Raabe, uma estrangeira, não só estrangeira de Jericó, uma cananeana, ou cananita, não sei como se fala em português, mas esta mulher, segundo Tiago, era uma prostituta. E outros dizem também que ela tinha prostitutas na sua casa. Ela vai então se casar com um descendente de Judá e vai entrar na linhagem do Messias. Esta mulher é mencionada na genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. A outra mulher que vem antes dela é a Tamar, porque a Raabe vai se casar com um descendente de Tamar. Tamar, muitos pensam, era também de Canaã, não era da família de Abraão. Ela se casa com o filho de Judá, que não vai dar filho para ela, porque ele era, segundo o texto sagrado, era um homem malvado. Os filhos de Judá não tinham nada de crente. Olha que coisa incrível. E ela vai se enfeitar toda como uma prostituta se fazia na época e vai então ter um relacionamento com o sogro, o que é um incesto. E desta relação vai nascer um menino que entra na genealogia de Jesus. Que coisa incrível. A terceira mulher é a Ruth, que ela, todos sabemos, era estrangeira, porque ela era moabita, inclusive do povo inimigo do povo de Israel. Ela vai se casar com um descendente de Raabe. E a quarta mulher, que já bem mais tarde, vai ser uma mulher com a qual o Davi vai ter um relacionamento, que ele não deveria ter, porque era uma mulher casada. E esta era uma mulher de um estrangeiro, de um hitita, que trabalhava para o exército de Israel. E muitos pensam que esta mulher, ela também era hitita. Percebem 4 mulheres. Uma prostituta, uma outra que se vestiu de prostituta para ter um relacionamento incestuoso com seu sogro. Estrangeiras, o que não era bom de uma genealogia hebraica. Estas mulheres entram na genealogia de Jesus. A graça de Deus. A graça de Deus. Que coisa linda, a graça de Deus. Uma outra história com uma mulher, esta mulher que vai ser apedrejada, porque ela estava envolvida com um homem num relacionamento, possivelmente o homem era casado. Mas interessante é que o homem não está aí para ser apedrejado, vão só apedrejar a mulher.
Jesus vai perdoar essa mulher, dizendo para aqueles homens: quem tiver sem pecado seja o primeiro, porque é muito fácil querer apedrejar a mulher. Mas quando você tem pecado e você quer apedrejar uma outra pessoa, uma hipocrisia, não é mesmo? Diante de Deus não funciona isso. E Jesus diz para aqueles homens: se vocês estiverem sem pecado, apedrejem esta mulher. Como eles tinham pecado, eles vão embora. E Jesus vai dizer para essa mulher: eu também não te condeno. Vai-te e não peques mais. Eu não te condeno. Palavras de graça de Cristo Jesus para aquela mulher. Paulo também vai dizer uma coisa importante sobre o homem e sobre a mulher em Gálatas capítulo 3, verso 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Queriam criar essas divisões nas igrejas da Galácia, e Paulo, não da galáxia, mas da Galácia, e Paulo está dizendo: não existe essa coisa agora de judeu, não judeu, árabe, não árabe, homem, mulher, servo, escravo. Todos nós, quando estamos em Cristo, somos um. Que você seja um homem ou uma mulher. O homem não é superior à mulher no reino de Deus. Nós temos papéis diferentes, o que todos nós já entendemos, mas nós somos um em Cristo Jesus. E eu gostaria de terminar com uma das minhas histórias favoritas no Novo Testamento, que é João capítulo 4. Até falar: você prega demais em João capítulo 4. A mulher samaritana. Jesus percorre um território que ele não deveria percorrer, porque os judeus consideravam os samaritanos como impuros, e também a terra de Samaria o era. E Jesus não só percorre Samaria, quando vai parar num poço, num fim de mundo, para falar com uma mulher samaritana que colecionava maridos. A cena é tão interessante que quando os discípulos voltam do vilarejo, eles veem Jesus falando com aquela mulher e ficam surpresos que Jesus estava falando com aquela mulher. Jesus, sendo onisciente, sabia que aquela mulher era pecadora, mas não vai dizer: mulher pecadora, arrependa-te. Ele não vai citar um monte de versos da Bíblia. Você sabe qual é a palavra de graça que Jesus tem para essa mulher? É a seguinte: dá-me de beber, eu tenho sede. O Criador do universo e da água, inclusive, está ali. Hebreus nos diz que foi através do Senhor Jesus que o universo foi criado. Ele se fez homem, passa pela Samaria e vai na direção de uma mulher desprezada por todos e diz: mulher, dá-me de beber. No final dessa história ele vai dizer: mulher, eu sou o Messias, eu que falo com você. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Isso ele diz no final. No início ele diz: eu tenho sede, dá-me de beber. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe todas essas mulheres que são perseguidas, que são maltratadas porque são mulheres. Deus ama todas as mulheres do mundo. Que Deus nos abençoe.